A todos vocês, muito bom dia para você que acompanha o portal ITV CM7 Brasil. Nesse momento, em Manaus, são 8 horas da manhã. A gente fala diretamente aqui do bairro Dom Pedro, na frente de um condomínio, onde dentro desse condomínio, uma residência está sendo alvo da Polícia Federal. Destaco para vocês que essa operação acontece em vários estados brasileiros. Eu falo para vocês que em Porto Velho, também a polícia deflagrou, nesta quarta-feira, dia 5/6, Dia Mundial do Meio Ambiente, a operação com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de vender cerca de 180 milhões em crédito de carbono de áreas da União. Nesse momento você acompanha imagens aqui do local, a movimentação aqui é intensa. Qualquer momento a Polícia Federal deverá passar por aqui, né? Carro da Polícia Federal, viatura da Polícia Federal, que até o presente momento continua dentro desse condomínio. Estão sendo cumpridos cerca de, 5 mandados de prisão preventiva e 76 mandados de busca e apreensão expedido pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária aí do Amazonas, nos estados de Rondônia, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Paraná, Ceará e também São Paulo. Policiais federais cumprem ainda 108 medidas cautelares de diversas da prisão de 8 suspensões de exercício da função pública, 4 suspensões de registro profissional do CREA e 7 bloqueios de emissão do documento original florestal, bem como também sequestro de 1,6 milhão de reais. A operação conta com o apoio do Instituto Nacional de Colonização, da Reforma Agrária, INCRA, e da Receita Federal do Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e Renováveis, IBAMA. Nesse momento, a gente leva para vocês essas informações. As investigações relevou um esquema de fraudes fundiárias que estendeu mais de uma década e foi iniciado em Lábrea, envolvendo a duplicação de falsificação de título de propriedade. Essas fraudes resultaram na apropriação ilegal de cerca de 538 mil hectares de terras públicas. Nesse momento, a gente traz essas informações diretamente aqui da frente do condomínio onde acontece esta operação. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, quero agradecer a todos vocês. Lembrando que essa operação acontece em Porto Velho, Amazonas, e a Polícia Federal, nesse momento, está exatamente aqui nesse condomínio de luxo que fica aqui no bairro de Dom Pedro, onde a operação acontece com o objetivo de desarticular a organização criminosa suspeita de vender cerca de 180 milhões em crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. Policiais federais cumprem ainda 108 medidas cautelares em diversas da prisão de 8, policiais federais cumprem ainda 108 medidas cautelares diversas da prisão de 8 suspensões do exercício da função pública, 4 suspensões de registro profissional do CREA, 7 bloqueios de emissão de documento de origem florestal, bem como sequestro de 1,6 milhão de reais. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo que acontece em nossa cidade de Manaus. Gente, trago para vocês essas informações, são informações diretamente em um condomínio de luxo que fica aqui no bairro de Dom Pedro, cidade de Manaus, capital do Amazonas. A gente ressalta que essa operação acontece exatamente em Porto Velho e aqui no Amazonas. A operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 5/6, Dia Mundial do Meio Ambiente. A operação com o objetivo de desarticular a organização criminosa suspeita de vender cerca de 180 milhões
em crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 76 mandados de busca e apreensão expedidos aí pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e dos estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Ceará e também São Paulo. Policiais federais cumprem ainda 108 medidas cautelares diversas da prisão de 8 suspensões do exercício da função pública. Nesse momento, a gente leva para vocês essas informações diretamente aqui da frente desse condomínio de luxo que fica localizado aqui no Dom Pedro, cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Lembrando que a Polícia Federal está nas ruas de Manaus, exatamente combatendo esse crime aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Lembrando que essa operação acontece não só aqui em Manaus, no estado do Amazonas, bem como também exatamente em Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará e São Paulo. A nossa equipe de reportagem permanece aqui na frente deste condomínio, onde a Polícia Federal está exatamente fazendo varredura em uma residência aqui neste condomínio que fica localizado no bairro de Dom Pedro, cidade de Manaus, capital do Amazonas. As imagens foram de Tássio Pierre, reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.